que é alta performance para o Guto? O cérebro trabalha com alta performance, com ergonomia. Por exemplo, treino. Vou começar a treinar. O cérebro, tu é doido. Tu não vai ter esse corpo, velho. Pede uma pizza, irmão. Teu dia foi foda, tu tá estressado. Tu merece uma cervejinha com a pizza. Tu é filho de Deus, pô. Se eu não tenho controle sobre o meu impulso mais animalesco, que é comer, eu vou ter controle sobre o quê? Educador físico com especializações em saúde e bem-estar, ele também é empresário e voz ativa nas redes sociais, onde fala sem rodeios sobre temas que muita gente prefere evitar. Seu estilo direto e provocador conquistou espaço nas redes, onde impacta milhões diariamente com reflexões, críticas e abordagens que fogem do óbvio. O convidado de hoje é Guto Galamba. Porque todos vocês não têm a vida que querem, porque em algum grau vocês alimentam a vida que estão tendo. Isso aqui tá errado. E vocês precisam ter voz para dizer que tá errado. E tomar posicionamento para dizer que tá errado, independente do que possa acontecer de retaliação, porque isso é o certo a ser feito. Isso certo não faz curva. Porque a partir do momento que eu permito relativizar o certo, eu também relativizo o errado. Eu não falaria, vai que ele acha ruim. Ai, meu Deus, o que é que vão pensar de mim? Você deixou o recado. Não corta essa parte, não. É, tô de olho, viu? Você já viu que hoje o episódio vai ser animal, mas antes de começar, não deixe de se inscrever nesse canal para você não perder nenhum só episódio. Vai que justo episódio que você precisa, você não tá inscrito e você não assiste. Então, pensando no teu futuro, se inscreva agora no canal e se você está vendo pela alguma plataforma de streaming, siga o perfil do Como Você Fez Isso, porque aí garante que você não vai perder nada, tá bom? Recado dado, faz isso rapidão, é 5 segundos, fez? Tô aqui esperando, hein? Fez? Ótimo. Então tá, agora que você já fez, vamos seguir a programação normal com esse super episódio. Pode curtir. Galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Como Você Fez Isso. E como vocês bem viram na nossa introdução, eu recebo um cara que a energia dele já vem contagiando, gosto muito dele. Já esteve num episódio nosso que foi super bacana e trouxemos ele novamente para continuar um papo ainda mais legal. Então, senhoras e senhores, eu queria aplausos para Guto Galamba, quem tá aqui também na nossa plateia. Olha como é legal. Gosto disso. Vai ser o podcast com mais gritos da história do Como Você Fez Isso. É legal isso, né? Isso é maravilhoso, velho. Isso é incrível. E foi muito engraçado que o Guto não sabia que tinha plateia, ele foi entrando aqui. Aí como vocês fizeram quando ele entrou? Não, mas cara, ele pulou no teto, tomou Pior, um susto. Mayara disse ainda, não, tá, vai ter uma plateiazinha, mas tipo, eu achei que era 2 pessoas me assistindo, a galera que trabalha aqui. Quando eu entrei, foi muita gente. Mas tá legal, tá legal. Poxa, primeiro eu tô feliz que você tá aqui. Não, irmão, que é isso, eu que agradeço, velho. Pra gente bater mais um papo, você que tá num Sempre uma momento de honra. vida maravilhoso, acabou de ser papai, Isso. né, mostrou até a tatu do Cara, filhote ó, aqui. João Bernardo. Exatamente isso. JB. JB. Eu escrevi um livro antes de ele nascer pra ele. Sério, Ele é um lobinho no livro, é As Aventuras do Lobinho JB. Sério, você escreveu um livro pro seu filho? escrevi. Que bacana. Aí conta uma história, Conta uma história baseada nos princípios e valores que eu levo pra vida, né? Deus, honra, lealdade e ousadia. legal, E aí tem várias tribos diferentes dentro da Floresta Encantada. Tem a tribo da fé, a tribo da união, e cada tribo tem meus pais e a minha família, tem os pais e a família da Rebeca, e tem uma tribo que mora a hiena, que é a tribo da mediocridade, que ninguém quer chegar lá. E aí cada um vai contando uma história, e cada bicho da floresta tem a personalidade da família, né? O meu sogro, por exemplo, ele é muito alto, e velho, ele só escreve nos grupos de família do WhatsApp através de figurinha. Aí no livro ele é um gorila mudo. Ele só se comunica com desenhos no chão e só quem entende é JB. Cara, Não, que ficou animal, irado, animal. Mas assim, você se colocou esse desafio ou era uma parada que você já pensava ou você já sempre de criança, você sempre gostava, contava história e tal, era uma habilidade eu sua? tenho uma veia criativa muito forte, mas quando a Rebeca engravidou, eu sempre escutei de amigos, né, que são pais, dizendo, cara, tu só vai entender quando ele nascer, E eu queria criar uma conexão antes, nem que eu tivesse que forçar isso. Aí toda vez que eu fazia minha oração, meditava, eu sentava pra escrever uma parte do livro dele, e aí eu já fui criando essa conexão com ele. Então hoje em dia, quando ele tá chorando, eu digo, o Lobinho JB é chorão. Aí ele para, irmão, é bizarro, sabe? Na barriga de Rebeca eu já contava a historinha pra ele, então eu meio que dei uma forçada pra criar essa conexão, e eu me senti pai antes de ver ele mesmo. Animal. Foi a galera vai querer esse livro aí, hein? Não, depois pensa vamos, seriamente. arrasta até lá pra cima aí. Primeiro, Gutão, eu trouxe pra falar de um como você vive, você prega, você ensina as pessoas, que é viver na sua capacidade máxima, na sua alta performance. Você é um cara que bate muito contra a obesidade, que é uma doença séria, né? E você tem um estilo único que vai pra cima pra não deixar romantizar. Porque romantizou, aquilo você aceitou, não muda.
Primeiro, mas como que você define, o que é alta performance para o Guto? Como que você enxerga alta performance? O que para você é em alta performance? Tá. Eu sou muito amigo do Murilo Gun. O Gun é uma figuraça, né? Ele disse que um dia tava saindo de um lugar e o cara disse, cara, tem um cara pra te apresentar, um empresário incrível. Cara, o cara tá faturando muito dinheiro, não sei o quê. E Gun disse, a primeira pergunta foi, ele dorme bem? Ele consegue ver o jogo de futebol do filho? Como é ele com a esposa? Porque se o preço dessa alta performance empresarial foi isso aqui, eu não quero conhecer esse cara, não. Depois daquilo, eu comecei a me trabalhar e a criar princípios balizadores para definir o que eu tô disposto a fazer para chegar lá e principalmente o que eu não tô disposto a fazer. Muito bom. Então, quando eu sei o que eu quero e o que eu não quero fazer, o que eu não tô disposto a fazer, eu diminuo a possibilidade de falhas. Acredito que viver em alta performance é mais bíblico do que qualquer outra coisa. É orar e vigiar 24 horas por dia, irmão. Sabe? Meus pensamentos, meus comportamentos. Porque eu falo muito isso em palestra. Se eu fosse passar aqui como um filme, os pensamentos que todos vocês tiveram nessa semana, quem ia ficar orgulhoso e quem ia dizer, não, deixa pra lá, não passo o meu não. Isso é uma coisa que tu controla. Exato. Né? O pensamento verde, não quero pensar nisso agora. Eu quero pensar em outra coisa. Eu não vou permitir que eu mesmo me boicote. Então eu acho que a alta performance é essa prova e expiação que a gente vive todo dia, só que é autoprova e autoexpiação. A gente se boicota muito o tempo inteiro. Então, alta performance sou eu, ter princípios e valores que balizam minhas tomadas de decisões para dizer, não, eu quero ser visto. Como é que você quer ser visto? Aí o cara, como referência no meu nicho. Tá, mas pode ser referência no nicho e ladrão? Ah, não, isso não. Então, tu não disse pro teu cérebro o que é que tu não quer que aconteça também. Uhum. E o nosso cérebro, ele é muito visual. Ele só chega onde ele enxerga. Se eu digo que, pô, ter esse relógio do Caio não é para mim. Não é. E ele não vai performar para encontrar meios para que aquilo se torne meu. Então, alta performance, nada mais. Alta performance começa na auto performance. Uhum. Né? Joel fala muito isso. Quando o conhecimento é dado, você pega pra você, já é seu. Então, saúde, família, trabalho. E você vai inverter a ordem em algum momento. Mas se tiver propósito... Por exemplo, eu tô aqui, minha família tá em casa, mas ela tá segura. Minha esposa não tá sozinha com meu filho. Tá tudo certo. Então tá tudo bem eu estar aqui. Não é aquela coisa fixada, não, é sempre eu, depois minha família, depois o trabalho. Não. A harmonia é justamente o desbalanceio entre as coisas. Mas quando o cara fala que ele, sei lá, ele ganhou 40 quilos por causa do trabalho, o que geralmente você fala pra um cara desse? Isso é um mecanismo de defesa dele. Porque ele coloca que o motivo pra ele ter ganho 40 quilos é algo que ele não pode mudar agora. Porque se ele mudar, ele prejudica todo o resto. Então ele tá se defendendo, colocando... o meu problema é que eu tenho um filho de 1 ano. Teu filho de 1 ano é teu problema? Como assim? É um dificultante, claro que é, mas é impeditivo? Não, tu vai ter mais trabalho, vai ter mais esforço. Eu fui gravar com o Ricardo, da Ricardo Eletro, né? Ele disse que quando abriu as empresas, na primeira empresa o atendimento era incrível, na segunda, na 10ª, quando ele tava com 100 lojas, começou uma quantidade de reclamação absurda. E ele não sabia o que fazer. E durante um churrasco, o amigo dele disse, eu sei o que fazer. Isso aqui, vende 99, fica com uma. Tu tá com um problema de 100 lojas, irmão. Tu quer ficar igual com uma loja? Não faz sentido. Então, assim, quando Deus quis fazer de Davi rei, não mandou uma coroa não, irmão, mandou Golias. É verdade. A treta vem grande. Cabe a você determinar o quão grande eu quero ser. O que é que eu tô disposto a fazer para ser grande e o que é que eu não tô disposto a fazer. Acabou, decidiu isso. É só fazer o que tá no seu controle. É só fazer todo dia o que tem que ser feito. Vai chegar. Só que o povo quer pra ontem, né? O povo quer pra agora. Saiu um filme no Netflix agora, meu Deus, como é o nome? Qual? Eu dei print, mas enfim, depois eu pego. É um filme que todas as cenas duram de 3 a 5 segundos. São 3 histórias completamente diferentes entre elas, que vão se interligando. Pra quê? Volume de informação. Se tu bota essa geração pra assistir Titanic, que tem 10 minutos de cena sem um corte, ela acha maçante. Não tem paciência. Ai, que filme chato. Porque o volume de informações está muito grande. Isso afeta o quê? Minha tomada de decisões, dopamina. É muita dopamina barata. Então, quando você vê, pra performar que nem o Caio, o que é que eu tenho que fazer? Aí, muita coisa, velho. Eu vou pro Tigrinho. E aí vai. Sempre pro fácil. Sempre pro mais tranquilo. E aí tem gente que diz, não, eu sou contra a Bet. Tudo bem, mas porque você talvez esteja num posicionamento financeiro hoje que tá de boa. E se tivesse quebrado, tu ainda seria contra ou tu aceitaria? Se esse cara aceitasse nessa nova condição, ele não tem certeza de quem ele é, de quais são os princípios e valores dele. Faz sentido? Verdade. Tem um filme maravilhoso chamado Rexall, que é Até o Último Homem, que passa uma batalha da Segunda Guerra Mundial dos Estados Unidos contra o Japão. E é um filme muito bacana, e tem uma cena nesse filme que é muito irada. Ele é um adorador não, né? A religião dele é aquele 7º dia adventista, algo assim. Sim, adventista 7º dia. Adventista 7º dia. Então ele não pega em armas, ele não mata, ele quer ir como médico pra guerra. Aí ele é espancado, ele é humilhado, dizendo que é um absurdo, ele vai ser o elo fraco da companhia dele. A esposa dele coloca ele em xeque sobre aquilo, tipo, você tá preso por causa disso, é só pegar numa arma, pega, ele é errado.
E o que mais chama atenção em mim é que no meio da guerra, tudo rolando, 2 semanas lá no meio da trincheira, um amigo dele faz, aí pega a ração do exército. Ele olha e faz, eu não como carne. Não é que eu não como carne quando eu tô domingo em casa e tem um monte de... Eu não como carne. Quem é você, velho, de verdade, que não muda independente da situação? Isso é princípio e valor negociável. No meio da guerra. No meio da guerra, velho. Com fome. Na loucura. Não, eu não como carne. Porque eu não como, velho. Sou eu. Isso aqui sou eu. Então, quando você tem isso muito bem definido, você quebra uma das principais crenças que tem na sociedade hoje, que é a crença de identidade. Se eu não sei quem eu sou de verdade, quem tá tomando as decisões sou eu? Ou são as outras pessoas que jogaram pra mim alguma coisa? Eu vi você até fazendo um repost, não sei de quem era, acho que alguém tá fazendo algum desafio com o Cariani, que ele falou que ele tem medo de emagrecer e perder amigo. Perder seguidor. Cara, isso é muito sério. E aí ele me mandou um textão, né? E dizendo que se sentiu mal com minha postagem, pedi desculpa a ele, cara, minha intenção não é te fazer se sentir mal. É não romantizar a obesidade. E você é um cara que tá romantizando a obesidade, velho. Você tem que assumir essa sua postura de tipo, tá errado, cara. Sabe, tá errado. Então, até onde vale isso que eu tô tendo aqui? Qual é o preço que eu tô pagando? Qual é o preço da minha hombridade? Qual é o preço da minha lealdade? E geralmente as pessoas que fazem isso não são más pessoas. São pessoas que não têm princípios e valores que determinam quem ela vai ser. Ou o que ela vai deixar de fazer. Quando eu gravei com o Bola e o Carioca, eu perguntei pro Bola, o teu apelido já te impediu em algum momento de querer fazer um processo de emagrecimento porque tu ia perder o teu branding? Ele fez várias vezes. Eu fiz, ó que louco. Não foi tu que se deu esse apelido. Nossa. Cara... Como invade a nossa identidade, né, cara? Ele virou uma coisa que disseram que ele era e ele começou a viver de acordo com aquilo. Isso é louco. Isso é uma crença de identidade muito forte. E crença de identidade, quando vem, qualquer opinião que venha dos outros, tu pega pra tu. Né? Eu lembro quando eu mudei pra Jurerê. Nossa, e outra, essas crenças e essas opiniões contrárias não vem de gente que te odeia, não. Vem de quem te ama. Quando eu mudei pra Jurerê, saí de Recife pra Jurerê, era personal trainer, comecei a ganhar dinheiro na internet. Aí, novo rico, né? Aluguei uma mansão, comprei um carro foda, tal. Fui lá e quando minha mãe entrou na casa, ela olhou assim e disse, meu filho, uma casa desse tamanho pra você e 2 cachorros é necessário. Mas o que ela tava dizendo foi, isso é muito pra você. Sim. Ela tava me dizendo isso, mas tá tudo bem. Ela tava me dizendo isso com carinho, com amor, dizendo, meu filho, isso é muito pra você. Mas de acordo com a visão dela. E eu olho, pondero e digo, mãe, te amo, mas é muito pouco pra mim. Pra onde eu vou chegar. E eu te entendo tu não enxergar isso. Hoje em dia ela enxerga. Então, as pessoas, elas não querem ter o mal. Grande parte dos amigos que nós temos hoje, talvez eles estejam falando coisas que isso aí não é pra você, tu tá maluco ao fazer isso? Mas a gente tem que saber tomar a decisão. E decisão é uma palavra que vem do grego, significa cisão, corte. Se eu convivo com um cara que diz o tempo inteiro que todo negócio que eu invento é loucura, eu não quero esse cara perto de mim, Caio. É verdade. Entende? Porque se eu tenho crença de identidade e ele joga isso pra mim, eu vou criar uma outra crença, que é de capacidade. Cara, eu não sei se eu dou conta disso. Eu não sei se eu dou conta. E agora, velho? Merecimento, a mesma coisa. É louco isso. Eu tava no FMS, do Mamabrito, Fight Music Show. Eu, Pedro Sobral, Rose é meu sócio, Wendel Carvalho. Gente boa pra caramba, né, maravilhoso, velho. Clemilda, então, meu Deus do céu. Cara, tem que trazer Clemildo aqui pra como você fez isso. Pô, mulher andava com chinelo, com prego amarrado no chinelo e construía anel dente, velho. É diferente, bilionária. É outro nível de parada, sabe? E a gente tava no FMS, e aí não era num lugar tão bacana, a gente tava num camarote assim, mas pra ir ao banheiro, saía assim, né? Aí o Wendel e Rose, jiu-jitsu, mas pra ir no banheiro eu tiro o reloginho, né? 2 frouxos. Aí, pode cancelar, tô nem aí. E aí, Guto, tu vai ao banheiro, vou não. Aí tirava o relógio e deixava comigo. Quando eu olhei no meu colo, tinha 2 milhões de reais de relógio e eu não tinha nenhum. Aquilo me constrangeu. Eles não me constrangeram, porque ninguém é capaz de te constranger. Tu se constrange contigo mesmo. E eu disse, meu irmão, a próxima vez que eu encontrar com esses caras, eu vou estar com o relógio, velho. E aí, naquele momento, eu tive uma crença de merecimento quebrada. E tipo, vou atrás dessa porra. Vou ter. De lá pra cá foi o Rolex, esse aqui, e vai indo. E vai evoluindo, porque eu me permiti aquilo ali. Isso, meu irmão, eu mereço, velho. Por que eu não mereço? Né? Eu posso ir atrás. Dá pra fazer, velho. Esse senso de merecimento é uma coisa que como ele segura e como as pessoas não conseguem identificar quando o freio de mão tá puxado, né? Quanta gente não consegue. Por exemplo, quanta gente que olha lá um shape bacana e fala, será que eu mereço um corpo desse? Ou será que eu mereço uma grana dessa? Ou será que eu mereço uma casa dessa, né? E o merecimento, pra mim, é o ponto de partida. Se não acredita que merece, cara, você não vai ter a constância necessária. Você não vai ter, acho que os gatilhos, né? A boa sorte, fala aí, já leu a boa sorte? Cara, é muito bom. Merlin e os cavaleiros da Távola Redonda estavam sentados e Merlin disse, uma novidade boa pra vocês. Vai nascer no bosque da Floresta Encantada, um bosque muito longínquo, o trevo de 4 folhas da sorte infinita.
mas eu não sei aonde vai nascer. E o bosque é muito grande. Metade dos cavaleiros já desistiu ali. Falei, trabalho da porra. E a outra metade foi. Quando chegou lá, disse, mas vai nascer aonde? E aí metade ficou, será que Merlin não tá mentindo? Desistiu. E ficaram 2 caras. Um deles disse, peraí. E aí veio um dos princípios de ética, né? Humildade intelectual. Um dos princípios do sucesso, né? Perguntar o que não sabe. É humildade intelectual. Eu não sei fazer isso. Como é que eu faço isso aqui? Como é que você fez isso? Sim. E eles foram atrás do gnomo da floresta, que vivia por baixo da terra e sabia onde nascia cada planta. E perguntaram pro gnomo, onde é que nasce trevo aqui? O gnomo disse, nunca nasceu um trevo aqui. E quando eu tava indo embora, ele fez, mas peraí, por que nunca nasceu um trevo aqui? Fez, porque a terra é imóvel, nunca foi arada. E trevo precisa que a terra seja mexida. Fez, opa, então eu vou começar a mexer essa terra, para ver onde pode nascer um trevo. E aí ele vai dando uma lição no livro a cada etapa. E a primeira lição é, a sorte infinita existe. Você tem que fazer sua parte. Tem que arar a terra. Tem que fazer sua etapa, tem que arar a terra. Depois tem que buscar água. Depois tem que fazer alguma coisa. Aí quando chega lá, ela fala, pô, tu é sortudo, hein, velho? Mas não sabe o rolê que a gente já passou, irmão. É verdade. Sabe? De dormir dentro do... Eu dava aula de personal, 5 da manhã, meio-dia eu tinha que escolher. Ou eu estudava, ou eu comia, ou eu treinava, ou eu descansava um pouquinho, eu tinha que escolher. Cada dia eu fazia uma coisa. Pra dar aula até 10 horas da noite, e aquilo começou a me incomodar. Esse cara, eu tinha 20 e poucos anos, eu olhava pro cara que tinha 40, eu não quero ser igual esse cara, ele tá infeliz aqui. Eu tenho que fazer algo diferente. E aí fui começar a estudar coisas diferentes. Né? Fui estudar vendas, comportamento humano, tecnologia, isso em 2011, pô. Ninguém fazia porra nenhuma. Minha primeira venda online foi em 2013. Uhum. De lá pra cá eu não trabalho mais presencial. Sabe? Então, essa crença de pertencimento, a pessoa tem que identificar. Que fase da crença eu tô? É de identidade? 99% tá. Capacidade ou de merecimento? Porque a crença de capacidade nada mais é do que criação de metas, né? Uhum. E toda meta, ela tem que ser ousada, porque se cabe em tu, não é de Deus, irmão. Tem que ter boleto, irmão. Pra te instigar. Porque eu vou comprar um carro. Mas isso aqui eu pago. Mas qual é a motivação que tu tem pra trabalhar mais? Nenhuma. Tem que ter uma dívidazinha ali pra te estimular a trabalhar. Ousar, mas tem que ser execuível. Eu tenho as ferramentas e as pessoas, e eu entendo dos processos pra fazer isso acontecer? Pô, eu entendo. Mas é ecológica? Vai fazer bem pra essas pessoas e pra mim? Porque se for pra criar burnout no meu time, é melhor a meta tá errada, irmão. Tá errada essa meta. Eu vou capotar a cabeça de todo mundo. Então, esse entendimento acaba por terra a crença de capacidade. Nada mais diz um out da vida. Pô, vou fazer isso aqui desse jeito, aqui faz sentido. Qual pra você são os pilares da alta performance que sustentam uma produtividade acima da média, sabe? CPF ou CNPJ? CPF. CPF, Saúde, Família e Trabalho. Isso do Joel é sensacional. Sensacional. Quando você faz isso, te dá uma percepção de onde colocar tempo, conhecimento e dinheiro de uma forma absurda. Porque são as 3 moedas que mandam no mundo. Tempo, conhecimento e dinheiro. Uhum. E o mais legal é, pra conseguir uma delas, basta usar as outras 2. É verdade. É genial. É. Tô sem dinheiro, tempo e conhecimento. Tô sem conhecimento, tempo e dinheiro. Sempre. Entende? Então, saúde, família e trabalho. Quando a gente parte pro CNPJ, cultura, caixa e velocidade. Cultura, caixa e velocidade. Velocidade de antecipação de crises. Eu tava assistindo de novo hoje Estrelas Além do Tempo. O filme que tem. De mulheres negras, na época da segregação racial ainda, que foram pra NASA, né, trabalhar. E enquanto elas estavam trabalhando como operadoras e calculistas, chegou o primeiro grande computador da IBM para fazer os cálculos que elas faziam. Então elas iam perder os empregos. A mulher olhou assim e disse, não, vamos antecipar essa crise, vamos aprender como programar, porque ninguém sabe. Antecipação de crise é isso. Então eu falo muito pra galera, tá num nicho hoje, independente de qual é. Qual produto que se fosse criado hoje te quebraria? Cria ele. Cria ele, velho. Pensa à frente, meu irmão, o que é que pode acontecer daqui a amanhã que eu quebro? Vou lá e vou antecipar essa crise. Essa velocidade de antecipação dá uma tranquilidade muito grande. E caixa, né, irmão? Caixa é rei, né? Você é um cara muito bom de trabalhar com pressão, né? Porque como você gera bastante conteúdo na internet, meio que lidar com pressão é pré-requisito de sobrevivência. Como que você ensinaria alguém? Primeiro, você também faz essa variação, Caio, mas deixa a parte, eu sei lidar com pressão. Tá. Vocês consideram que você sabe? Eu gosto. Eu procuro situações desconfortáveis. Sim. Eu tenho um mentor de oratória. Certa vez eu fui dar uma palestra em Florianópolis, eu liguei, Ricardo, você tá em Floripa? Ele disse, não, por quê? Eu disse, não, que eu vou dar uma palestra, eu queria que você fosse. Ele, pra te avaliar? Eu disse, não, pra me deixar desconfortável. Porque é muito fácil pra mim dar palestra hoje pra qualquer um. Mas com você ali, eu disse, meu irmão... O cara é técnico. Tem um negócio diferente. É tipo você dar uma palestra, tá o Caio, o Joel, o Flávio assim. Sim. O cara dá uma tremidinha na base, irmão, entendeu? Uhum.
Eu lembro quando a gente foi dar palestra na Go Explosion, na Go Curso, lá em Recife. Sim. Aí, olha a ideia dos órgãos de Joaldo. Joaldo hoje é meu sócio, né? Caio abriu, depois veio o Joel, intervalo pro almoço e eu. Eu disse, ou ele me odeia, ou ele confia muito em mim. Aí eu escolhi acreditar que ele confiava muito. É uma escolha. Sim. Então lidar com pressão é isso. O que é que eu escolho pensar? Eu podia ter escolhido dizer mesmo, ele me odeia, o pior horário e depois 2 caras foda. E aí, eu ia entrar como nesse palco? Mas eu entrei diferente. Eu escolhi pensar diferente. Uhum. E é isso que o cérebro faz. Porque o cérebro da gente, a gente carrega a mesma carga genética de milhões de anos atrás. Uhum. E em milhões de anos a gente não sabia o que ia comer, quando ia comer. Então ele é especialista em fazer uma única coisa: economizar energia. Especialista. Então tudo que você coloca pra fazer, que vai ter um gasto energético maior do que você tá tendo agora, o cérebro vai te boicotar. Não tem pra onde correr, não. Só que o cérebro trabalha com alta performance, com ergonomia. Por exemplo, treino. Vou começar a treinar o cérebro. Tu é doido? Tu não vai ter esse corpo, velho. Pede uma pizza, irmão. Teu dia foi foda, tu tá estressado, tu merece uma cervejinha com a pizza. Tu é filho de Deus, pô. E O cérebro fala assim, né? fala, e aqui vem a conversinha, o cara vai, pô, é mesmo, né, velho? Só uma cerveja, amanhã eu começo. Faz muito sentido isso que eu disse. Mas faz sentido mesmo. Sim. E aí você se força, e treina, e vai, e não come aquela comida, e come outra, e regula o sono, e para de ir pro rolê, para de ir pro barzinho sábado de tarde. Quando passa um tempo, o cérebro reavalia. Ele faz o feedback, ele faz, peraí, o Caio tá gastando mais energia, mas no todo tá economizando. Caio, vai treinar? Muito bom. É igual trabalho, pô. É a mesma coisa. Vamos tentar uma coisa nova, meu irmão. Tu é doido, é? Tá indo tão bem, tu vai tentar algo novo pra quê? Tu não gosta, tu se odeia, é? E o cérebro começa, e tu vai, pô, faz sentido não ir pra frente. Mas quando eu tenho um princípio da ousadia na minha vida, eu digo, não, tem que ser maior. Tem que ser ousado. A gente entrou agora no ramo de medicamento. Nos associamos a uma fábrica, a maior fábrica da América Latina de homeopatia. Só que, legalmente falando, fábrica só pode vender pra médico. Uhum. A gente poderia ter pego, ter uma galera vendendo, não sei o que, mas, porra, é contra Deus, não é honroso, não é leal, mas é ousado. Mas quebrou 3 princípios meus. E quando é ousado e quebra 3 princípios, deixa de ser ousado, se torna imprudente. Verdade. É diferente. Então, não, como é que a gente faz pra ter isso aqui? Não, vamos nos associar a uma clínica médica, a fábrica vende pra clínica, a gente vende consulta. E na consulta o médico avalia o cliente e diz, esse protocolo é pra você ou não é. Pô, estamos totalmente legalizados. A gente fatura 10 mil vezes menos que a galera fatura vendendo errado. Mas eu durmo bem. Alta performance é isso. É eu fazer o melhor que eu posso dentro dos meus princípios que balizam minha moralidade. Sabe por quê, cara? A gente tá vivendo uma era hoje que o certo tá relativo, pô. Verdade. Certo não faz curva não, irmão. É. Verdade, tem verdade que é absoluta. E fim de papo. Tem um vídeo chamado Red Balloon. A mulher chega com um balão vermelho e diz, isso aqui é um balão vermelho. Aí alguém grita lá do outro lado, da onde eu tô vendo é roxo. Mas é vermelho. Do seu ponto de vista, ele continua vermelho. Chega outro cara e fala, mas eu não vejo o balão, eu sou deficiente visual. Mas o balão continua vermelho. E várias pessoas vão falando coisas completamente contraditórias. E ela diz, não importa que você acredite, veja ou perceba, o balão é vermelho. Existem verdades que são verdades. E fim de papo. Porque a partir do momento que eu permito relativizar o certo, eu também relativizo o errado. Talvez em algum momento da minha vida seja aceitável fazer isso aqui errado, mas só um pouquinho. É só pra eu ter segurança. Depois tu passa pro muro do outro lado, irmão. Pra voltar é complicado demais. Porque como o diabo não consegue deixar o inferno bonito, ele torna o caminho até ele muito atraente. Nossa, boa essa, hein? Sabe? E o caminho pro céu parece um inferno, velho. É assim. Então toda vez que tiver muito difícil, tenha certeza que você tá indo pro caminho certo. Tá certo? Porque o inverso é verdadeiro, né? Total, tipo, a minha vida tá maravilhosa. Dinheiro, mulheres, farra, Rolex, casa de aposta e não sei o quê. Cara, eu vi hoje uma matéria que saiu na Metrópole, não, foi na BBC, dizendo que o brasileiro gastou esse ano 30 bilhões de reais em bets. Aí eu vi. Me fala um amigo teu rico que joga bet. É só a galera desesperada, porque ninguém joga pra se divertir. É por desespero. Cara, eu não sei como ganhar dinheiro. Vai que Deus me ajuda. Aí não ajuda. Porque quando a gente pede uma coisa a Deus, Deus não dá o que a gente pediu, né? Ele dá a oportunidade de ter o que a gente pediu. Tu quer dinheiro, ele vai te dar trabalho. Ele não vai te dar 1 milhão. Porque senão vai dar merda, velho. Né? Qual é o nome do teu filho mais novo? O Theo? O Theo. Qual a idade dele? O Theo tem 7. Pronto. Aí Theo chega, papai, me dá a chave do carro pra eu ir na padaria comprar um picolé. Tu vai dar? Agora em março, né? Tu vai dar? Não. Por quê? Tu não ama ele, não é? Por que tu odeia ele? Isso é a internet. Exato. A internet é assim. Justamente porque eu amo ele, não vou dar, né? Porque vai dar merda, né? É isso aí você, sem nenhuma habilidade financeira, pedindo dinheiro a Deus. Ele, meu filho, vai dar merda. Vai dar errado. Você não tem condições de lidar com isso, não.
Deus é tão bom, ele ama tanta gente que ele dificulta a vida da gente, pô. Porque eu entendi uma coisa, e aí tu me corrija se eu estiver errado, que tu já tem 3, eu tenho 1. O meu objetivo como pai é me tornar inútil o mais rápido possível. Sim. É isso que eu quero pra minha vida. Se eu me tornar inútil, esse menino tiver 15 anos, cara, eu fui um paizão, velho. Eu quero ser inútil pra ele. E eu amo, olha que eu vou me arrepiar, vou chorar, velho. Eu amo tanto ele, velho, que eu quero me tornar inútil pra ele, velho. É isso aí. Sabe? É isso aí. Isso tá muito forte dentro de mim. É isso aí. Então toda vez que tem um amigo, eu tô disposto a comprar briga com o melhor amigo meu pra defender o que é certo. Vai acabar a amizade, mas é certo. Não dá pra duvidar do certo, não dá pra relativizar o certo. Eu tô muito nessa pegada hoje. E pra mim, isso é alta performance. E não é à toa que você escolheu esse posicionamento que você escolheu, né? Sempre quando você começou a falar assim, cara, você identificou, cara, a obesidade é o inimigo de muita gente. Sim. Então, mas aquele inimigo intercessor, o intercessor é aquele que avisa, né? E obviamente aquele que avisa gera atrito, né? São 3 amigos, já tu me ensinou da outra vez. É o intercessor. É o conselheiro e o carregador de mala emocional. Coitado, esse aí tá acabado, né, velho? O cara tá no aeroporto, todo mundo atrasado e ele carregando a mala de todo mundo. Esse tá É aquele acabado. amigo que ouve, cara. Aquele amigo que todo mundo acha que tem aquela pessoa que sente segurança de dividir. Não quer que o cara não fala nada, mas me ouve. Né? Mas tu não acha, aí pergunta de leigo, geralmente esse cara que o que mais ouve, ninguém pergunta como ele tá, velho. Sim. É louco isso, né? É. Talvez ele passe uma imagem de tão foda que ninguém... Não, ele tá bem, pô. Certeza que ele tá bem. Porque o objetivo é que esse cara também tem o dele, né? Entendi. Às vezes o que você é pra alguém, alguém tem que ser pra você. Total. Né? Então Total. Porque tem aquela a frase, eu acho que é de Francisco de Assis, não sei de quem é essa frase agora, mas ela é brilhante. Fala o seguinte, que uma alegria dividida são 2 alegrias, e uma tristeza dividida é só meia tristeza. Olha só, incrível. Então, só de você dividir uma alegria, ela se torna maior, porque contagia. Só de você dividir uma tristeza, ela já diminui de tamanho, porque você conseguiu falar sobre ela. Maravilhoso. E toda tristeza que a gente consegue falar, a gente já começa a ganhar dela. Total. E aquela tristeza que a gente não consegue nem falar, é que a gente tá tomando pau. O Simon Sinek tem um vídeo disso muito bacana, que ele criou a teoria dos 8 minutos. Já viu essa? Não, Ele com uma amiga. Disse que uma amiga, um certo dia falou com ele, dizendo que tava muito mal. Ele, cara, por que você não me avisou que tava nessa situação? Ela disse, mas eu te chamei pra almoçar várias vezes. Te chamei pra tomar café da manhã várias vezes. E ele disse, mas você me chamou como chama, como tá quando tá bem. Como é que eu ia adivinhar? E aí eles criaram uma regra, que é, você tem 8 minutos pra mim? Todo mundo tem 8 minutos, irmão. É verdade. E aí eu sei que você tá mal. E aí eu posso, Caio, rapidinho, Nossa, segura a gravação, eu vou aqui, ó. 8 minutos, fala, irmão, o que é que tá acontecendo? Entendi. 8 minutos, todo mundo tem 8 minutos, pô. E pô, em 8 minutos vai falar coisa pra caramba, hein? Pô, e se você fala com a pessoa... Imagina um áudiozinho de 8 minutos. Não, aí calma, é ligação, não. Tá aí uma coisa que eu odeio, é áudio. Áudio, irmão, tem uma regra intergaláctica que áudio não pode passar de 1 minuto, pô. É. O Instagram tanto entendeu isso que botou 2 vezes lá. Áudio é uma tentativa de facilitar a minha vida e tá nem aí pra tua. É verdade. E a galera é assim, ó, vou mandar áudio que é mais fácil que eu tô dirigindo. Mais fácil pra quem? Tá ligado? Tipo, te ferra. Não vou ouvir. Nossa, eu gostei muito dos 8 minutos, né? Esse é maravilhoso. Tipo, eu posso estar em casa vendo televisão, não escuto o áudio e falo, que foi? Tô em reunião. Aí o cara manda um e-mail pra dizer que vai te ligar. É uma confusão. Meu irmão, escreve, porra. Custa nada escrever. Vamos voltar à escrita, né? Coisa tão tranquila. Você sempre foi um cara muito prático assim? Sempre é muito tempo. Tá. Mas desde que eu me entendo por gente, sim. Só que eu era muito prático pra fugir, não pra resolver. Ou melhor, deixa eu falar assim, o quanto que ser direto na sua vida facilitou a sua vida? Cara, em tudo. Em tudo. Sabe por quê, Caio? Principalmente no nível de pessoas que a gente tá convivendo hoje. Porque você é aquele amigo que fala assim, Caião, seu dente tá sujo aqui. Eu falaria agora, mas tranquilamente. E por que você acha que tem muita gente que tem desafio de falar que o cara tá com feijão no dente? Crença de identidade. Se eu falar isso agora, o que é que eles vão pensar de mim? Eu não tô nem aí pro que vai pensar de mim, porque não muda como eu me vejo. Eu tenho tanta certeza de quem eu sou, mas tanta certeza, que tipo, o Guto é um babaca. Eu que tu tá vendo, tá ligado? Eu não me vejo assim não. Você tá tudo com certo. feijão aí, pô. Tipo, porra, o que é que tem? É crença de identidade, tá ligado? Tipo, mano, tá com feijão aqui, ó. Aí a galera, eu não falaria, vai que ele acha ruim. Ai, meu Deus, o que é que vão pensar de mim? Coitada dessa pessoa, porra. Tá ligado? Tipo, não, o que é que tem? Não tem problema. E eu acredito que essa minha forma direta me fez chegar a locais e a conviver com pessoas como você, porra, Janguier, Cacá Diniz, João Kepler, que são grandes amigos meus hoje, que não é meu CNPJ que me bota lá, velho, é meu CPF, 100%. É verdade. Tem nossa confraria de Alphaville lá, sim. Eu não tô pelo meu faturamento, cara, eu tô pinto ainda perto da galera. É porque eu sou. Essa galera manda mensagem pra mim dizendo, o que tu acha disso aqui, velho? Me manda perguntando, sabe? O Wendel chegou pra mim e falou, meu irmão,
Tu tá vendendo 1 milhão de low ticket, dá uma aula pro meu time, eu preciso agora, meu patrão. Mas tá me devendo. Sim. Deixa quietinho ali. Sim. Quando eu precisar, opa, vem cá. Sim. E tá tudo certo. Aquela guerra fria maravilhosa de amigos. Tipo, ei, eu fui no teu podcast 2 vezes, viu? Se ligue. Você deixou o recado. Não corta essa parte, não. Vai arar, tô de olho, viu? É isso, irmão. É CPF, velho. Não é CNPJ que traz grana, é CPF, alta performance. Se não começa ali, não faz sentido. Porque primeiro é você, depois é por eles e com eles. Saúde, família, trabalho. É muito bom, porque uma coisa que a turma relata muito, né, por exemplo, cara, como que você faz pra neutralizar distrações? Por exemplo, como que você trabalha com ansiedade, que é o mal de muita gente, assim, Tá. sabe? Como que você trabalha a sua ansiedade? Tá. Ansiedade é necessidade de controlar tudo, né? Boa. É bem isso. Tô perdendo o controle ali. E geralmente, as coisas que você perde o controle já são coisas que você não controla. É verdade. Então é só o seu foco que tá no lugar errado. O Enzo tá com a pulseirinha ali, que a pulseira é um dos brands nossos, é um pensamento estoico que diz foco no que controla e ponto. Aconteceu alguma coisa, puxa para o momento presente. Quando eu me especializei em ciências do bem-estar pela Yale, a primeira aula foi sobre saborear. Ciência do bem-estar? Ciências do bem-estar. Muito legal, velho. É legal? Muito, muito legal. Porque ele traz coisas que parecem papo coach, mas tem muita base científica. Uhum. Então é irado. E a primeira aula foi sobre saborear. Quando eu falo saborear, qual a primeira coisa que vem na tua cabeça? Curtir, ter prazer, saborear, você apreciar alguma coisa. Tu já tá em outro nível de entendimento, mais Sim. elevado. Geralmente a pessoa associa com o quê? Comida. Né? Tá ligado? Não é não? Ninguém diz, vamos saborear o pôr do sol hoje. Nossa, que lua saborosa. Tá ligado? É comida, a galera associa isso. E tudo bem. Tu tá em outro nível de game já. Sim. Incrível. Tá. Saborear é a habilidade, não capacidade, é a habilidade, ou seja, pode ser treinada, de viver, apreciar e reviver uma experiência enquanto ela está acontecendo. Ou seja, minha habilidade de estar presente no que eu tô fazendo. Muito bom. Minha cabeça não tá em nenhum outro lugar, eu não tô preocupado com meu filho, nada. Eu tô aqui. 100% aqui. Quando eu estou vendo um filme, eu estou vendo um filme. Eu não tô vendo um filme no celular e conversando. Eita, volta aí um pouquinho, me perdi. Não, eu tô ali. 100% ali. Então, quando algo acontece na minha vida, seja o que for, 2 minutinhos. Se puxa pro presente. Bota o zoom alto aqui. Por que eu tô sentindo isso? Eu tenho controle nisso aqui? Só em tu fazer isso já acalmou. É verdade. Já acalmou. Peraí. Eu não tenho nenhum controle sobre isso aqui. Não tenho o que fazer. Então tá tudo bem, pode ser assim também. Tá tudo bem, véio. Entrega, velho. Relaxa. O que é que eu controlo? Porque tem uma pegadinha que eu faço com meus alunos, eu faço muito em palestra isso, que é, tu controla tudo o que acontece na tua vida, Não. mas de tudo que tu controla, tu tem controlado tudo? Essa acaba com 99% das pessoas. Cara, porra, não, então vai perder tempo com isso, pô. Esquece que tu não controla. De tudo que o cara controla bater a cota de água, controla treinar, controla comer melhor, controla regular o sono, controla trabalhar um pouco mais, controla estudar. Isso ele tem controle. E ele tá preocupado. Não, mas esse governo é uma merda. Aí se trocar de governo vai ficar rico. Não vai, irmão. Ah, o problema é meu filho. O problema é teu filho. É muito escroto dizer isso, né? Teve um cara que disse pra mim que não emagrecia porque a mulher dele cozinhava muito bem. Mentira. Juro a você. Mulherada mesmo, meu problema são os doces. O Willy Wonka, safado, criou uma fábrica de chocolate, ferrou todo mundo, né? Meu problema não é você que vai lá comprar e come, não. O problema são os doces existirem. A gente vive uma era de ausência de autorresponsabilidade muito forte. Como que você define autorresponsabilidade? É você ter responsabilidade sobre o que você quer fazer. Porque você pode... Você tem o direito de matar alguém? Tem. Uhum. Mas também tem o dever de assumir as consequências. Isso é um fato. Você pode fazer o que você quiser, mas a consequência vai vir. Hoje as pessoas querem fazer o que bem entendem e não quero que me julguem. Ser gordo é de boa, é o estilo de vida. A ciência está errada. Estão tentando despatologizar a obesidade, pô. Chegou nesse nível. Os governos hoje, Estados Unidos não, mas Holanda e Reino Unido já estão dando canetas de emagrecimento gratuitamente. Por quê? Porque chegou no ponto igual ao cigarro. Pô, época de Senna. Quem era o maior patrocinador? Marlboro. Quando é que parou? Que foi proibido propaganda de cigarro? Quando o custo ficou maior que o lucro. O governo tá preocupado com isso. Tô ganhando dinheiro, irmão? Dane-se. Obesidade tá passando. O custo em tratamento da obesidade tá maior que o lucro. Nos últimos 3 anos, o governo brasileiro gastou 19 bilhões de reais em tratamento contra sobrepeso e obesidade. No SUS e tudo mais. Tudo! A obesidade é um problema só do gordo? Saiu do meu bolso e do teu também, irmão, que a gente treina todo dia. Uhum. E é um problema evitável. Entende? Porque a obesidade funciona como depressão. São muito parecidos, com vontade de rir, né? Vocês riram aí e atrapalharam ele. Não foi nem engraçado o que eu disse, estou rindo na hora errada.
A obesidade funciona muito como depressão. Você pode nascer com o caráter genético da obesidade. Isso aumenta a probabilidade de desencadear a doença, beleza? Mas se você vive num ambiente não obesogênico, ou seja, que não induz a obesidade, essa probabilidade diminui. Se você nasce sem o gene da obesidade e vive num ambiente obesogênico, sua chance de ter obesidade é maior do que quem nasceu com o gene e não vive naquele ambiente. Ou seja, a genética importa, mas o ambiente importa mais. Uhum. Então o meio que a gente vive induz a gente a comer muito. Tanto é que alimento porcaria é mais caro que alimento saudável, pô. É mais caro. Por quê? Porque é mais fácil de ser feito. Um grande exemplo disso é o filme Fome do Poder, do McDonald's, que na hora de fazer o milkshake, eles barateiam tudo, vira tudo, nem leite tem no negócio. Mas a escala vai lá pra cima, o lucro lá pra cima, mas não tem nada ali de nutriente. Então a escala vem muito disso, de queda de qualidade. Vamos comer um sushi, vamos, vai no rodízio? Não, porque a qualidade é menor, pô, porque a escala é muito alta. E o que significa quando diz aquela expressão, tô comendo as minhas emoções? Isso acontece muito. Por quê? A dopamina é um neurotransmissor modulador do querer. Ele é motivador. Ele atua principalmente aqui, no córtex pré-frontal, que é onde ocorre nossa tomada de decisões. Só que quando eu como minhas emoções, não é só me frustrei e vou comer uma barra de chocolate. Não. É um processo cíclico que vem sendo retroalimentado o tempo inteiro. Quando eu durmo mal, eu desregulo o meu sistema metabólico de uma forma absurda. Por exemplo, grelina e leptina, que são hormônios da saciedade e da vontade de comer, ficam desregulados. Tanto é que você tem privação de sono ou dorme mal, você acorda com mais fome. E nunca é fome de um omelete. Você vai comer a pizza do dia anterior. Sempre é algo disfuncional. Por quê? Porque a dopamina também está desajustada. Então, tua capacidade de decidir o que é certo e errado tá lá embaixo. Nunca dormi mal, eu acordei morrendo de vontade de comer uma alface. Zé, mas nem a pau. Nem a pau. Então, nós somos condicionados a isso. A gente tem um estilo de vida hoje, uma dieta. E dieta vem do grego, significa estilo de vida. Então, dieta não é só sobre comida. É sobre energia. A caloria é um dado energético que vem da comida. Aqui tá tendo outro tipo de dieta. Tá trocando energia aqui. Uhum. Um livro que eu leio, um filme que eu assisto, músicas que eu ouço. A neurociência mostra que a música molda o caráter dos jovens de 17 a 25 anos. Tu tem noção quando esses caras que estão escutando senta na minha Glock e tiverem dinheiro pra comprar alguma coisa? Irmão, a gente tá ferrado. É só isso música hoje. Vou te macetar atrás do Fiat azul que não sei... Meu irmão, a galera tá crescendo com esse tipo de estilo musical. Quando esse cara tiver 20, 22, 23 anos, tu acha que ele vai se preocupar em estudar pra ter dinheiro? Não vai, velho. Porque as referências deles hoje, que têm dinheiro, não estudaram. Não fizeram nada. Cortella tem uma passagem que ele fala do filho dele, né? Que o filho dele, quando mais novo, disse, eu não vou fazer faculdade. Mark Zuckerberg e Steve Jobs largaram Harvard. Eles não fizeram faculdade. Ele fez, você tá certo. Entre Harvard, depois largue. Quer seguir os passos? Siga os passos. Agora, eu não vou fazer faculdade, só quer o bom? Não. Então, isso é ausência de autorresponsabilidade. Isso é crença de identidade. Eu deixo que qualquer coisa que apareça na mídia me molde, porque eu não faço ideia quais são meus princípios e valores. A moralidade hoje está relativa. Isso é um absurdo. Não existe mais moralidade. Eu vi um podcast esses dias, o cara falando, a mulher perguntou pra ele, você é hétero? Ele falou, não, eu sou hétero, mas às vezes eu fico com os caras. Aí ela disse, você é feliz, né? Eu disse, mesmo, que porra é isso que tá acontecendo, velho? Não. Aí, porque esse tipo de assunto não é tentativa de inclusão. É de destruição do que já existe. Vamos o exemplo agora foi... Como é o nome da princesa lá que deu ruim o filme? Branca de Neve? Irmão, tentaram fazer uma Branca de Neve que não tem príncipe e não mora com 7 anões. Que ela é uma líder que vai derrotar a bruxa sozinha. E qual é a frase clássica da bruxa? Espelho, espelho meu. Existe alguém mais do que eu? Só que a bruxa é Gal Gadot, Timo. A mulher já é mais feia que ela, já perdeu o filme todinho dali. Então o filme foi um fracasso antes de estrear, porque não tentou fazer uma princesa nova com novos valores que querem ser aceitos à sociedade. Tentaram destruir o que já existe. Família não, uma mulher com um cachorro é família. Não é. E a gente tem que bater nesse ponto. A gente tem que mostrar o que é errado pra quem tá com véu nos olhos. Não adianta só a gente fazer o que é certo, Caio. A gente diz, turma, isso aqui tá errado. Isso aqui tá errado. E vocês precisam ter voz para dizer que tá errado. E tomar posicionamento para dizer que tá errado, independente do que possa acontecer de retaliação, porque isso é o certo a ser feito. Isso certo não faz curva. A minha pegada é 100% essa. Qual você acha que é a linha tênue entre alertar e entender que é a decisão da pessoa, assim? O seu ego. Qual o objetivo pelo qual você quer alertar? Ganhar fama? Ganhar hype? Você quer alertar? Boa.
independente do que possam pensar de você. Meu objetivo é alertar. Meu objetivo é fazer com que as pessoas entendam melhor o que é que elas querem fazer. Meu objetivo é colocar pontos de inflexão na cabeça dos meus seguidores, dos meus alunos. Coloquei esse ponto de inflexão. Peraí, velho, talvez faça sentido isso que ele tá falando. Talvez eu não esteja vivendo minha vida de forma autêntica. Será que isso aqui realmente é meu? Ou eu tô carregando de outras pessoas? Porque o cérebro da gente é que nem um telefone celular. Quando você compra um iPhone, por exemplo, a marca que faz o iPhone, a fábrica, pressupõe que são interessantes alguns aplicativos ali dentro. E já vem com alguns aplicativos. Você pode usar, você pode não usar, você pode instalar novos, pode apagar novos. Mas se você só coloca aplicativo novo pra dentro, o que acontece com o iPhone? Acaba a memória. Tô lento. Vai ficar lento. Bota umas coisas pra fora aí, o cérebro é igual. Tua fábrica, teu pai e tua mãe botou um monte de aplicativo em tu. Vai ser cristão, não vai ser cristão, vai sentar à mesa com camisa, sem camisa, casar é importante, não é importante. Só que tem uma crença que acredito eu que a maioria das famílias coloca na cabeça da gente, é isso que faz o brasileiro não se sentir merecedor de ter dinheiro e ter esse síndrome do vira-lata. Meu filho, o que importa é ser feliz. E dinheiro não traz felicidade. Junta as duas. O teu cérebro vai dizer, peraí, o que importa é ser feliz. Se eu for pra cá eu vou ganhar dinheiro, mas dinheiro não traz felicidade. Vou pra onde? Bugou, irmão. Ferrou. Dinheiro traz felicidade. Isso é comprovado cientificamente pela psicologia. Só que tem um ponto até aí. O estudo foi feito nos Estados Unidos e mostrar... Consegue mais água pra mim, não é? Tem um estudo? Tem um estudo? Tem. Eu te mando depois. Só que foi feito em dólar com os Estados Unidos. A gente consegue extrapolar por lógica. O que ele dizia? O estadunidense que ganha até 100 mil dólares, os ganhos deles até lá aumentam o nível de felicidade dele, porque aumenta o nível de acesso. Boa. Agora, quando tu ganha 200 mil e começa a ganhar 220, mudou o quê? Tá igual, irmão. Se todo mês entra 1 milhão na minha conta, mês que vem entrou 1 milhão e 100 mil, meu acesso é idêntico. Agora, se eu ganho 5 mil e começo a ganhar 50, opa, mudou muito. Então, o dinheiro traz felicidade sim, porque aumenta a minha possibilidade de escolher. E isso me deixa mais livre, menos preso às coisas. E isso traz uma sensação de felicidade muito maior. Então, o dinheiro traz felicidade. Turma, uma pequena pausa no episódio só para falar que a temporada da Trinca já começou e os últimos ingressos estão acabando. Então, se você clicar no link ou em algum lugar da descrição do vídeo, não sei por onde você está assistindo, mas você vai para o site da Trinca e você pode garantir o seu ingresso para a nova edição da Trinca que já começou. Tá animal para todo mundo que quer crescer o seu negócio, crescer a sua receita, o seu faturamento. Você precisa estar na maior sala de aula do Brasil, que são os eventos da Trinca que acontecem em São Paulo, essa edição, tá bom? Então, garante o seu ingresso, não perca, e agora vamos ao episódio. Mas antes de seguir, dá só um pause, garante o seu ingresso, e aí você volta a curtir esse super episódio, tá bom? Recado dado. Galera, vendo a tua energia, né? Desde que você chegou, veio uma energia alta. Tá. Como você sugere, já deve ter recebido essa pergunta também, como que você faz em dias difíceis? Pois um dia difícil pra você, a gente vê como que você se porta em dias difíceis. Você tem alguma coisa, sabe, qual que é o teu hábito de conduta num dia ruim? Né? Porque eu recebo muito essa pergunta, né? As pessoas que me acompanham muito tempo, vem um cara muito feliz, alegre, contente. Eu sou um cara contente, Sim, alegre, sim. mas não significa que eu não tinha ter um dia ruim. Exato. Tem uma vez um cara perguntou, cara, eu te acompanho por muito tempo, pô, você nunca fica triste com nada? Dá vontade de escrever? Claro que fica, animal. Mas Mas eu não sou o Guto pra falar assim. Né? Peraí, vou mandar um amigo meu falar contigo aqui. Guto, responda essa caixinha de pergunta aqui, por favor. Mas, por exemplo, aí eu vou falar sobre mim, mas eu quero ouvir sobre você. Eu aprendi a disciplinar meu desapontamento. Coisas que me chateavam há muito tempo, hoje, às vezes me chateiam, mas é muito rápido. Tá. Então, como que você faz em dias ruins, assim? Tá. Comigo... Por quê? Porque tem gente que tá num dia ruim vendo o podcast, Não, entendeu? total, Aí eu não sei total. por que o dia tá ruim. Ou que brigou com a mulher, ou que o negócio não tá legal, ou que a grana tá curta, ou que teve um projeto que não deu certo. Top. Ou porque a saúde do cara não tá legal. Geralmente comigo, né, não funciona um dia ruim porque uma coisa ruim aconteceu. Geralmente não. Geralmente vem do nada. Então eu acordei angustiado. Porra é essa, velho? Só que eu tenho uma regra comigo. Um dia ruim, tudo bem. 2 não. Então nesse dia ruim, eu não faço nada. Eu aceito ser um bosta em tudo. Então eu aceito aquele dia ruim, mas 2 não. Só que nesse dia ruim, eu crio um emocionário que eu chamo. O que é que eu faço? Eu aconselho todo mundo a fazer isso. Emocionário? Emocionário, é um diário de emoções. O que é que você Legal. faz? Você divide seu dia em 3 etapas, manhã, tarde e noite. Faz isso por 30 dias, sem errar. Manhã, tarde e noite. Sempre no final de cada período, você vai escrever que emoção predominou. Então, passou a manhã de hoje. Pô, frustração. Escreve frustração. Tudo certo. E escreve o que você está sentindo fisicamente. Cara, sei lá, o peito acelerou, deu vontade de chorar. Escreve. Vai ali, escreve.
Final da tarde, mesma coisa. Foi dormir, mesma coisa. Faz isso por 30 dias. Tu vai perceber uma coisa. Tem um mapa mental das tuas emoções ali. Tu tá sentindo a mesma coisa, no mesmo dia, na mesma hora. A pergunta é, em que ambiente eu tô me envolvendo pra ativar esse gatilho? Inibe o ambiente. Tô me sentindo muito bem sempre que eu gravo com o Guto. Chama Guto toda semana, Mayara. Porque, pô, se toda vez que o cara vem aqui, todo mundo fica melhor, eu quero esse cara aqui dentro. Vou até vender um pedaço da vez pra ele. Sei lá. Não, hipótesezinha. Nada a ver, velho. Nada a ver. É o pitch do nada. Então, assim, quando eu tenho... Tem que pagar a parcela do relógio, irmão. Quando eu tenho determinado e entendendo... Porque tem uma música de Engenheiros do Havaí que ele fala um negócio muito inteligente. Nós precisamos começar a sentir com inteligência e pensar com emoção. Sim, nossa, legal, né? Sentir com inteligência. E pensar com emoção. Isso. Vou tomar uma decisão, mas vamos avaliar o todo e colocar um pouquinho de emoção nessa decisão, né? Vou desfazer a sociedade com o Joel e com o Flávio e vai ser ruim pra ele, mas dane-se. Não, porra, peraí, bicho, tu é o quê? Uma porta, não tem sentimento não? Não, calma, peraí, vamos que é bom pra tu. E mesmo que seja um futuro que ninguém quer, de separação, vai dizer, ó, gente, é melhor pra mim, velho. E quando eles são amigos de verdade, ele fala, pô, Caião, vai lá, velho. E vai ficar feliz, cara. Então isso é pensar com emoção e sentir com inteligência. Então, tô me sentindo mal, tô angustiado. Beleza, o que é que ativou esse gatilho? O que é que me fez sentir assim? Ah, foi fulano que falou tal coisa. Por que a opinião de fulano é tão importante pra você? Já vem crença de identidade aí. Já vem crença de identidade aí, tem pra onde correr não, pô. Teve um cara que comentou no meu Instagram, tu é um pai de Instagram. Eu disse, tu tá dentro da minha casa e tem uma câmera tua aqui, porque não é possível. Né? Outro disse, seu conteúdo era muito bom, mas você se perdeu. Eu disse, tu sabe pra onde eu tô indo. Porque pra dizer que eu me perdi, tu sabe pra onde eu tô indo, né? Então as pessoas tentam o tempo inteiro ver a negatividade delas em você, porque elas não aceitam que você esteja fazendo sucesso. Pra elas incomoda muito, porque foi uma frase que foi dita aqui pelo André. Quando uma torre é construída reta, identifica tudo que tá torto ao redor, irmão. E a galera vai tentar te deixar torto. Mas aí tem que voltar lá, por até o último homem e dizer, meu irmão, eu sei o que eu tô fazendo. Pode bater, eu aguento. É o preço, eu aguento. Só que eu aguento por um motivo. Minha visão de futuro tá muito clara. Meu cérebro sabe exatamente onde ele vai chegar. E eu já sei que as complicações de agora são preços a pagar pra chegar lá. Então eu não encaro como uma dificuldade. Ah, esse preço, vamos mais? Ah, isso aqui, vamos embora. Tá tudo certo. Tem um vídeo no YouTube, eu não lembro qual era o fisiculturista. O cara gigante, pegando um peso, e o videomaker filmando e o coach dele do lado, né? Esse pô, ele quer muito ser campeão, né? O coach dele riu, não. Na cabeça dele ele já é, ele só tá percorrendo o caminho. Muito fácil de pensar, é melhor pensar assim, pô. Agora você fica, não, eu vou fazer isso, mas e se der errado? E se? Sempre que você joga o se, o seu cérebro vai te colocar pro negativo. Por quê? Porque gasta menos energia. Gasta menos energia. Ele vai fazer isso o tempo inteiro. O que você tem que fazer? Boicotar o seu cérebro. Dizer, não, quem manda nessa porra sou eu. Eu quero pensar positivo. Eu escolho ter pensamentos melhores. Tipo, me casei. Juramos diante da Igreja Católica, diante de Deus, que a gente não separa, só na morte. Às vezes, numa confusão, aí vem um pensamentozinho, né? Eu digo, opa, eu faço ancoragem física. Eu faço assim, ó, não quero pensar nisso. Não vou pensar nisso. Decisão. Decisão foi tomada. E se a decisão foi tomada, qual a solução agora? Separar, a gente não separa. O que é que a gente faz pra resolver? Melhorar a comunicação de um, o outro tem que ajudar mais com o filho pequeno, a outra tem que entender mais e ter mais paciência com o que a gente faz pra resolver? Porque não vai separar, irmão, não tem pra onde correr não. Como é que resolve? Isso é alta performance também. Isso é saber lidar com suas emoções. E quando eu não faço isso, eu fujo. Fujo pra onde? Álcool, comida, sexo, celular e televisão. São 5 grandes fugas. Álcool, comida, sexo, celular e televisão. Cara, o dia hoje, Caio pegou pesado, velho. Vamos pro Brasil tomar uma. O que é que tem a ver? Fala de novo quais são 5. Álcool, comida, sexo, celular e televisão. Sexo, inclusive, com você mesmo. Pornografia, principalmente. Pornografia tá acabando com as famílias, irmão. E as pessoas não se dão conta disso. Não se dão conta disso. Acha que tá, só um pornozinho, pô. Meu Deus do céu, mas tu tem vergonha de falar isso na frente de um podcast? Ah, galera, eu vejo pornô todo mês. Pelo amor de Deus. É vergonhoso um negócio desse. E a gente, enquanto homem hétero, a gente foi construindo uma sociedade que dizia, tá tudo bem. É assim mesmo. E não tem que ser, velho. Foi um aplicativo que botaram na minha cabeça que eu disse, ei, não quero mais não isso aqui não. Porque isso ativa um guto que não tinha nada de bom que o guto tem hoje. Então eu não quero que esse guto seja ativado mais. Então eu tô conversando com um amigo, por exemplo, e ele pega e, pô, que mulher bonita, né? Eu disse, meu irmão, quero ver isso não. Pô, mas tu é fraco, né? Eu disse, não, eu sou tão forte que eu sei o que me ativa e eu não quero que ative. Me afasto de todo mundo. É o contrário, né? É o contrário.
Terapia não é pra fraco, é pra gente tão forte que diz, eu preciso de ajuda. Tem que ser forte pra caralho, pra deixar o ego fora e dizer, meu irmão, me ajuda aqui, por favor. Porque pedir ajuda é meu último recurso pra não desistir, pô. É meu último recurso pra não desistir. Uau, nossa, que forte essa, Então hein? tem que pedir ajuda, velho. Tem que dizer, eu não sei fazer isso aqui não, alguém me ajuda aqui, por favor. Eu não sei. Como é que eu resolvo isso? Como é que eu faço pra performar melhor? Me ajude. E a galera quer ajudar, Caio. Você tem mais aluno homem ou mulher? Mulher, 70%. Você acha que... Qual que é a sua visão? Você acha que os homens têm muito mais desafio de pedir ajuda? Ah, muito. Até pra estacionar, pai, o Waze é pra cá, mas aqui é melhor. Homem é uma bosta. Homem quer ter um acesso de controle absurdo. Né? Então essa desconstrução de, meu irmão, eu sei fazer isso aqui não, velho. Como é que é isso aqui? Porque talvez tenha sido passado pra nós, dentro desse escopo que a gente foi criado na sociedade, de que pedir ajuda mostra fraqueza. Só que São Beda já dizia, né? 3 caminhos pro fracasso que a gente inverte pra falar de sucesso. Pra nem ter fracasso na mente, nem no vocabulário. Ensinar o que eu sei. Ensinar o que eu sei, que é bondade intelectual. Aplicar o que eu ensinei, coerência ética. E perguntar o que eu não sei, humildade intelectual. Só que as pessoas ensinam até o que sabem, mas não vivem. Não tem como ter sucesso assim, irmão. Porque uma hora a casa cai. Por que não dá pra me cancelar? Porque eu não tenho ponta solta, Caio. Não tenho. Isso que eu tô falando aqui, pode afundar 10 mil anos atrás. É igual. Porque os princípios e valores foram construídos há muito tempo. A diferença é que hoje eu tô vivendo eles com uma força. Eu tinha uma dificuldade tão grande de falar de Deus em qualquer lugar. E eu não entendia por que era. Eu era o cara que tava no carro, rádio tocando, entrava música gospel, eu dizia, ai meu Deus do céu. E trocava. E eu nunca me perguntei por quê. Por quê? Eu não vivia. Eu era uma fraude em relação a isso. E me incomodava num ponto que, em vez de eu me reconectar comigo e deixar de ser uma fraude, dizer, não, não quero ouvir isso não. É igual a galera quando eu toco num ponto de dor muito forte. Por quê? Tem 3 gatilhos que nos fazem ver e viver a vida de uma forma diferente. Medo, dor e constrangimento. O relógio pra mim foi constrangimento. Agora, quando eu tive filho, eu sempre fui um cara que ganhei muito dinheiro e sempre fui um cara com 0 segurança financeira. Entrava, agachava e dane-se. Quando o Rebeca entrou na minha vida, eu disse, meu irmão, essa mulher vai viver, então eu vivi não, na loucuragem não. Porque se demorar debaixo da ponta e depois ganhar mais dinheiro, eu ganho. Mas com ela, não. Comecei a fazer diferente. JB veio diferente, irmão. Diferente. Então eu fui mudando porque o meu objetivo real é por eles agora. Porque por mim eu dou conta, irmão. Mas eles não dão não, velho. Então eu tenho que construir uma segurança muito foda pra que eles não precisem dar conta de algo ruim. Aí você vai viver na vida assim. Aí fica mais tranquilo. Pra você, toda vez que alguém perde o trilho, qual que é a melhor estratégia pra voltar? Senso de presença. Saborear. Volta. E agora, o que aconteceu? Por que eu saí do trilho? Ah, eu prestei atenção aqui do lado. Por que prestei atenção aqui do lado? Ah, porque eu tava pensando num negócio que eu não queria pensar. Não, mano, resolve, velho. Resolve. E isso de senso de presença eu tive. Eu acho que eu contei da outra vez que eu tenho aqui. Não lembro. Eu passei 14 dias dentro do Acre, numa floresta indígena. Com o povo Iauanauá. Fiquei lá dentro, 14 dias. É um voo Floripa-Brasília. Brasília-Rio Branco, no Acre. Rio Branco, já foi no Acre? Já. É longe do Acre, né? Tamo no Acre, vamos no Acre, 3 dias. É muito longe. Aí Rio Branco, Cruzeiro do Sul, depois 3 horas de ônibus até o Porto de São Vicente. Aí já não funcionava mais internet, nem celular, nem nada. Chegou no Porto de São Vicente, 10 horas subindo o Rio Gregório de voadeira. Aquele barquinho pequenininho que a água vem aqui na mão assim, né? E a gente foi indo e tal. Daqui a pouco 2 horas de conversa, eu, meus amigos e um índiozinho de 12 anos levando a gente, é meu responsável. Indo com... Sério. Vai, aquele barulho. E que lindo. Cadê? Não tem onça, não, mas as onças se assustam, não aparece, tá tudo certo. Aí o barco encalha, pula pra fora do barco pra empurrar o barco. Quando a gente tava no ar, o índio dizia, cuidado com uma raia. Eu já tô no ar aqui assim, né? Deus queria que eu não piso numa raia. E empurrava o barco, perdeu a hélice, bota... Meu irmão, perrengue 10 horas desse jeito. Quando a gente tava indo, que deu umas 8 horas, eu não queria olhar pra cara dos meus amigos, irmão, porque não tem mais assunto, não. E aí é nessa hora, sem álcool, sem comida, sem sexo, sem celular, sem televisão e sem conversa, que tu escuta a desarmonia da escola de samba que tá tocando aqui dentro. E não tem pra onde correr não, Caio. Tá no meio da floresta amazônica com uma voadeira. Ou tu resolve ali, ou tu resolve, ou tu enlouquece. Então, quando eu me coloco em silêncio hoje, me recluso, é pra tentar harmonizar o que tá rolando aqui dentro. Porque senão eu não vou performar bem depois, não. Eu vou dar um esporro no Enzo sem necessidade, apesar de sempre ter necessidade. Eu vou falar mal com um colaborador. Ah, o Caio tá chegando, eu tô puto. Por quê? Porque eu tô puto com outra coisa e descontei no... Não, velho. Então, essa habilidade de se colocar no momento presente resolve 99% dos problemas da tua vida, pô. Porque 100% dos problemas foi você que criou. Foi você que criou, não tem problema não. Ah, mas minha mulher me trata muito mal. Qual o seu grau de contribuição nisso?
Você tem um grau de contribuição em tudo nisso, Concordo. né? Mês passado a gente não bateu uma meta que foi dada. Porra, no estrategista e tal. Deus, peraí, pô. Alguém perguntou se ele sabe bater essa meta? Alguém perguntou se ele tinha todas as pessoas para bater a meta? Alguém perguntou se todos os processos estavam claros? A gente tinha as ferramentas para que esses processos fossem executados? Porra, ninguém perguntou. Então o erro é nosso de gestão, pô. O erro não é do cara, não. O erro é do cara. Meu irmão, você bater isso aqui não, velho. Como é que faz isso aqui? Né? Tem um vídeo de Vampeta maravilhoso. Ele era técnico de um time da segunda divisão do Bahia. Do nada, né? Cortella, Schopenhauer, Vampeta. Eu sou maravilhoso. E aí, ele disse pro lateral esquerdo, meu irmão, você é burro. Se você sobe aqui, você não volta em linha reta, você volta por dentro. Você não sabe isso, não? Isso, professor, se eu soubesse, eu não tava no time da 4ª divisão, não. Eu tava na primeira. Faz muito sentido. Então, assim, velho. Eu acho que se esse cara soubesse fazer isso, ele tava trabalhando comigo, não. Ele tava com o Caio, com a galera que já tá mais foda e tá tudo certo, velho. Entendeu? Então, porra, a gente tem que perguntar, velho. Tem uma demanda. Tu sabe fazer isso? Quem são as pessoas, né? Tem um método 3P e um F. Primeiro, qual o plano? Aí eu falo muito sobre economizar dinheiro, porque ganhar fica distante da galera. Mas economizar, porque eu já tenho dinheiro, só vou economizar. Sim. Vamos economizar 100 mil. Beleza, primeiro criação de meta. Em quanto tempo? Dá um exemplo aí. Plateia, quanto tempo economiza 100 mil? A galera é rica, vai dizer amanhã. A Mayara fez, tá rica, Mayara, quer trabalhar aqui. Vamos falar 2 anos. 2 anos, legal. Primeira pergunta, essa meta é ousada ou confortável? Para um tipo de público que ganha uns... Vamos botar salário mínimo. Quanto é o salário mínimo hoje? 1.500, 1.600 reais? 1.600, 2 anos, Olha aí, produção. Olha aí quanto que é o salário mínimo. Não, vamos botar um cara que ganha 5 mil, aí também vai ficar 10 anos e o cara não economiza. Vamos colocar 5 mil. 5 mil. Tá. Pra ele que se economizar 100 mil em 2 anos, essa meta é ousada ou confortável pra ele, tu acredita? 2 anos, velho. É ousada? Vamos falar se ele vamos falar que ele consegue juntar, vai salvar por mês 25% do salário dele. Então, tá falando que em torno de 20% seria R$1.000. Vamos falar que ele consegue, vai economizar, ele vive com 3,5 pau e guarda 1.500. E vamos lá, a gente tem que entender o seguinte, toda meta que a gente vai colocar, a gente tem que ter uma queda de padrão, pô. Tem ponto de correr não, velho. Sim. Eu tenho que não comer sushi toda semana. Vai viver com eu 3,5 vai É aqui, ó, na régua. Tipo, a gente mudou pra São Paulo. Eu e minha mulher, a gente tem um plano, projeto 10 anos que eu faço em 5, é 3 anos de loucura. Depois a gente decide se continua aqui ou vou pra outro canto. Tá. Projeto 10 anos que eu vou fazer em 5, 3 anos de loucura. Ela sabe disso. Então ela aguenta a minha loucura. Teve um alinhamento de expectativa. Então vamos lá, 2 anos, é ousado. É muito ousado. É execuível? Esse cara tem as ferramentas pra isso? Pô, que ferramentas seriam? Pô, estudar gestão financeira. Eu posso no YouTube de graça estudar isso. Sim. Eu posso seguir o Bruno Perini e ver como é que eu faço as coisas. Eu posso estudar isso aí. Busca uma renda extra. Busca uma renda extra. Então esse cara tem as ferramentas para aquilo ali. Então a gente tem um plano. Economizar 100 mil em 2 anos. Esse plano é ousado, é execuível e é ecológico. Não vai destruir a cabeça dele nem da família dele. Vai até fazer bem. Beleza? Depois vem pessoas. Que pessoas estão envolvidas nisso? Pô, esse cara é casado. Ele tem que falar com a mulher dele. Ele não pode do nada criar essa meta. Amor, a gente tem que alinhar a expectativa. O que é que tu acha desse plano aqui? Pô, top. Então tu tem que estar junto comigo nisso daqui. Sempre que eu quiser tomar aquela cervejinha, me lembra disso. Me ajuda. Tu é uma pessoa que faz parte disso aqui agora. Eu preciso de você. Legal. Quais são os processos? A gente vai botar esse dinheiro aqui, a gente não vai gastar com isso aqui e cria uma lista de processos. Quais ferramentas? Aí pode ter um aplicativo de gestão financeira gratuito e você pega aquilo ali. Depois que eu tenho o plano, pessoas, processos e ferramentas, tá muito claro para onde eu vou chegar pro meu cérebro. É mais fácil dele chegar agora porque ele enxerga uma possibilidade de chegar. É diferente do cara que, mês que vem eu vou gastar menos. O cérebro não enxerga não, irmão. Então ele não chega. Aí qualquer coisinha que aparece, não, mas isso aqui é tão fundamental, né? Porque, como é, irmão, liso trabalha e gordo treina. Tem dia off não, pô. Ah, não, é meu dia off, 130 quilos. Dia off de quê, irmão? Tá maluco? Aí o cara tá liso devendo, mas a pelada da quarta com churrasco e cerveja é sagrada. A conta não fecha, Caio. Então eu tenho que abrir mão de quê? De comportamentos, ambientes e de pensamentos que atrasam a minha vida. Porque todos vocês não têm a vida que querem, porque em algum grau vocês alimentam a vida que estão tendo. Não tem pra onde correr. Qual que é a tua visão sobre rotina? Gosta, não gosta? Acho que tem, acho que não tem que ter. Tem que ter uma rotina, uma espinha dorsal, mas também tem que ter tempo avulso pra, enfim. Como a rotina traz a dissociação de possibilidade e probabilidade. Por exemplo, quem quer ficar rico aí? Todo mundo levantou a mão, beleza. Eu tenho um jeito. Cada um de vocês vai me dar 50 mil reais, eu vou jogar tudo na Mega da Virada. Depois a gente divide. É possível que ganhe? É. É provável? Não. Sim. Rotina aumenta a probabilidade. É certeza? De forma alguma. De forma alguma, mas aumenta a probabilidade.
É isso que tem que ser entendido. Então, eu fazendo isso aqui, aumenta minhas chances em vários % de eu dar certo. Então tem que ter rotina. Pra mim, velho, é regra. Acordo direto pro banho gelado. Escovo os dentes, pego o João Bernardo, faço uma oração, devolvo pra Rebeca, eles vão dormir, eu desço, café, medito, estudo, faço alguma coisa, porque a primeira hora do dia eu preciso que seja só minha. Pra eu me acalmar. Depois, eu pego o celular pra ver as demandas. Porque o WhatsApp bota a agenda do outro em função da tua. E às vezes o que o outro quer te dar não é um negócio bacaninha. Se tu acorda já com uma porrada na cara, acabou teu dia, irmão. Acabou teu dia. Tipo, acordou. Não, só mais botão soneca. Que informação tô dando pro meu cérebro? Esse cara quer conforto. Exato. Aí chega na hora de apertar o time, trabalhar um pouco mais. Eu, não, porra. Mês que vem a gente bate. Né? Sabe uma coisa que gordo tem que eu acho muito engraçado? Toda vez que vai começar uma dieta é na segunda. Pra me despedir. Agora, geralmente, chega pro cara que tá liso e diz, ó, vou te dar 10 milhões. Não, peraí que eu vou me despedir da vida de pobre no final de semana aqui, depois eu pego. Não pega, irmão. Então lá no fundo é que ele não quer. Não quer o quê? O processo. Ele não quer passar pelo processo. Bernardinho fala isso, a vontade de passar pelo processo tem que ser maior que a vontade de vencer. Nossa, eu despedi, pegou muita gente isso aqui. Pô, vou me despedir. Vocês alguém faziam já se isso, era? despediu? Alguém aqui já falou assim, cara, deixa eu só comer chocolate pra me despedir, porque Isso é amanhã... bizarro, irmão. Só vai entrar na quaresma, come o chocolate. Olha isso, eu vou entrar na... Eu vou passar por 40 dias Tá na quaresma. fazendo uma coisa, então. Uma coisa que eu adoro, mas antes eu vou pecar só um pouquinho aqui. Vou pecar de leve. Sabe qual é o problema hoje? A turma não tem medo de pecar, tem medo de ser pego pecando. Entendeu? Se ninguém tá vendo aqui, tá tudo certo. Turma, só tem um jeito de ter sucesso na vida. É fazendo muito bem feito o que tem que ser feito, quando não tem ninguém vendo. Tão bem feito quanto eu faria, se tivesse todo mundo olhando. Muito bom. Isso pra tudo. Quem aqui toma copo d'água em casa no copo de requeijão? Aí quando a visita chega é taça de cristal. Tá errado, pô. E o cérebro se acostuma com a mediocridade nas pequenas coisas. Não é de vez, não. Ah, eu sou medíocre. Não, começou aqui, ó. Eu tenho um perfume que eu boto no meu travesseiro e em mim só pra dormir. Eu tenho perfume de vir em podcast. Eu tenho perfume de sair com Rebeca. Isso é autocuidado, pô. O sobrepeso hoje, a ausência de grana, é a ausência de autocuidado em larga escala. Porque alguém te disse que aquela vida não era pra tu. Aí tem que se perguntar, quem disse? Eu admiro essa pessoa. Essa pessoa tem a vida que eu queria ter? Não. E por que eu tô escutando ela, velho? Por que ela tá interferindo tanto na minha vida a ponto de eu mudar ou deixar de fazer coisas que eu sei que são importantes pra mim só porque ela disse isso? É porque em algum grau ela te agrada alguma coisa. Porque até pra melhorar, tu vai perder coisas que tu gosta. Seja a convivência com amigos de infância, Concordo. seja a convivência maior com a tua família. Eu saí de Recife por isso. Eu tinha que sair daquele ambiente e me puxar pra baixo. Isso não é porque é Recife, não. Geralmente a cidade que vocês vieram tem isso. Porque a galera te vê crescendo dentro do mesmo ambiente que ela vai. Por que eu não cresci? É o torto puxando o correto. Não, vem pra cá, meu irmão. Isso não é pra tu, não. E aí vai. Jesus foi rejeitado em Nazaré. Somente. E você falou em falar em galera, essa turma não tá só aqui pra bater palma, não. Queria palmas, turma. Ó, palmas, turma. Ó, não é só pra... Tá? Mas agora a gente vai trazer perguntas da nossa plateia pra você. Perguntas. Responder na lata, é? Assim, gostei. Ah, vamos pra sessão das perguntas? Quero ver quem vai ter coragem. Quem que é a de fazer primeira pergunta? foda. Vou eu. Então vai, manda a sua pergunta. Bom, Guto, depois de 17 anos, eu sou o Guilherme, depois de 17 anos no mundo corporativo, eu hoje ajudo líderes a pararem de brincar de crescer. E uma coisa que eu percebo que as pessoas têm, elas acabam, tem muita gente boa que acaba travando, e não por falta de competência, por medo. E uma coisa que eu vejo muito tem muita gente com mais medo de perder do que vontade de ganhar. Quando foi o momento da tua vida assim que você viu o risco, calculou o risco, teve medo de perder ou teve um medo de enfrentar, mas conseguiu sobressair, passar sobre isso e o que isso te ensinou? Então, excelente pergunta, né? Eu tenho um produto novo agora que a gente vai lançar chamado Creche de Adulto. Pra fazer a galera crescer, irmão. Medo não dirige Porsche, não usa Volkswagen com Santana, não usa Rolex, não usa. Então tem que determinar isso. Pô, eu tô disposto àquilo ali. Eu sempre fui um cara muito imprudente. Imprudente. Eu ia e dane-se. Eu não pensava nas consequências, porque eu não tinha responsabilidade sobre ninguém, era só comigo, e eu sabia que eu dava conta se desse errado. Quando eu comecei a ter outras famílias, que não só a minha, dependendo de mim, hoje eu sou mais prudente. Mas eu não deixo de ser ousado. Por quê? Porque eu tenho princípios e valores que balizam até onde eu vou e como eu vou.
Então, eu acredito que o que falta para essas pessoas, para que elas tenham mais segurança em suas atitudes, é determinar qual a cultura da empresa. E cultura é raiz. Raiz não é o que te finca, é o que te nutre. Quais são os princípios e valores que são inegociáveis ali dentro? O que é que eu não estou disposto a fazer de jeito nenhum para essa empresa dar certo? E o que é que eu estou disposto a ir até o último momento para ela dar certo? Quando eles tiverem isso dentro desse plano de ação, quando os colaboradores entenderem isso, o colaborador vai chegar para tu, como minha gestora de projeto chegou e te disse, agora eu entendi. A luta não é tua mais não, é minha também. E aí não tem como dar errado, irmão. Muito bom, muito bom. Não tem como os seus princípios e valores do CNPJ serem diferentes do CPF. Não tem como ser honesto no trabalho e botar galera mesmo lá em casa. A conta não fecha. São os mesmos princípios e valores. Porque não é o CNPJ que traz dinheiro. É o CPF, velho. É o CPF. Porque teu KNAI pode mudar, como já mudou. E aí? A cultura muda também? É? Não, pô. Cultura são princípios e valores que são inegociáveis. E aí essa busca vai te fazer ter crenças de identidade. Porque talvez você tenha que se permitir discordar do seu pai. De quem te ama. Da sua esposa que te dá conselhos. Você vai ter que discordar, porque é você, velho. E você tem uma visão de futuro que sabe que vale a pena comprar aquela briga nesse momento para evitar uma briga muito maior no futuro. Muito bom, Valeu. bela pergunta. Pô, sensacional. Próxima pergunta da nossa plateia. Pai, o padrão subiu agora. Vamos lá. Oi, Guto. Como vai, querido? Eu tô ótima. Eu sou a Marisa, sou uma amante do mundo dos livros. E quando você falou que está escrevendo, meus olhinhos brilharam. Eu quero saber, se nesse processo todo da escrita, me conta, você enfrentou algum desafio? E nesse processo, como é que você superou esse desafio da escrita? Pessoas que estão escrevendo, que estão entrando neste mundo e que sabem, né, que podem se nutrir desse tipo de cultura, o que você fala para elas? Eu acredito que o maior mal das pessoas que querem escrever e não conseguem é que elas leem muito pouco. Boa. Eu tenho que aumentar minha gama de leitura e diversificar, né? Ler romances, ler coisas que tragam um vocabulário diferente. Um dos meus maiores problemas, inclusive vou expor aqui que é um deles, eu estou escrevendo um livro há 5 anos. Pô, velho. Ideia eu queria ter tido, mas alguém teve antes. Toda semana é uma ideia diferente, eu tenho que bloquear, dizer, não, agora eu vou escrever e depois eu boto a segunda edição. Mas eu tenho que começar a fazer isso, senão sempre vai vir uma ideia diferente. Eu acho que esse postergar é muito de prioridade, sabe? Porque as pessoas colocam a prioridade no plural. E não existe isso. Eu tenho uma lista de coisas importantes a serem feitas, mas a prioridade é a principal delas. Quando eu digo prioridades, meu cérebro buga. Então eu acho que são 2 pontos. Primeiro ponto, criar uma meta, deadline. E contar pra todo mundo qual é essa deadline. Porque tu vai criar um monte de fiscal, principalmente os que te odeiam. Daí, cadê o livro? Tu não tava escrevendo o livro? Tu tá aqui de noite porque tu tava escrevendo o livro. Aí tu, meu irmão, tu vai ter que vencer desse cara. Ele te odeia? Então eu vou ter que fazer alguma coisa. Então aquela historinha de não conte pra ninguém seus planos, eu vou na contramão. Eu conto pra todo mundo. Eu postei ontem isso. Tu postou isso ontem? Ontem. Porque tu vai criar um monte de fiscal, velho. E isso é massa. Isso é massa. Eu faria essa Guto, coisa. é de outro planeta, o bicho não existe mesmo. Eu me boto em situações desconfortáveis o tempo inteiro. Muito bom, muito bom. Agora a última da Camila. Tá. Manda cá. Oi, Guto. Oi. Sou a Camila, sou nutricionista. Eu queria que você falasse um conselho para quem quer empreender no mundo da saúde e tá com medo, receio. Primeiro pergunta, ponto. né? Boa Bom, pergunta. sensacional. Antecipação de crise. Quando eu fui pro digital, eu li um periódico do American College of Sports and Medicine, né? Eu falo em inglês porque fica chique e dá mais credibilidade. College Americano de Medicina Esportiva. Que ele listava qual era a tendência pro nosso mercado mundo fitness na próxima década, ou seja, acabou em 2003 agora. E quem encabeçava a lista era o uso de tecnologia. Beleza? Primeiro ponto que eu faria se eu fosse você, eu analisaria a tendência do mercado para a próxima década. Vou te dar isso agora. Esquece dieta de emagrecimento. Vai para alta performance. Por quê? Porque essas canetas vão ser vendidas que nem Tilenol ano que vem. Ninguém vai atrás de nutricionista e personal para emagrecer mais, porque a galera vai emagrecer com as canetas. Vai para alta performance. Linka a habilidade de comer bem, da temperança, que é uma virtude bíblica, do autocontrole, e linka com ganhar dinheiro. Linka com performar bem. Por quê? Isso é uma coisa que eu uso muito, você pode pegar para você. Se eu não tenho controle sobre o meu impulso mais animalesco, que é comer, eu vou ter controle sobre o quê? Isso cria um ponto de inflexão na cabeça do cara que ele fala, peraí, velho. Sim, tu tá sem dinheiro, porque tu não tem controle sobre o que tu come, pelo que tu bebe. Isso cria vários comportamentos que são nocivos a mim. E o jeito que eu faço uma coisa é o jeito que eu faço todas as coisas. Logo, a excelência não é um ato, é um hábito. Aristóteles. Muito bom. Deu ouro, hein, pra galera da saúde. É? Hein? Não, mas tem que ser. Deu ouro. Cara,
pensa, o que é que se for criado agora eu quebro? É isso, já foi criado. Antecipa essa crise, faz a transição de carreira para outro canto. Não tem pra onde não, irmão. Só curiosidade, tá? Isso não tem nada a ver com o nosso papo, mas como que você tá enxergando esse Monjaro, um Zepic? Como que você enxerga isso? Tá, então, uma vez disseram pra mim, né? Ah, mas isso aí, a pessoa que emagrece com isso não tem mérito. E tem muito esse dilema hoje em dia, né? E aí eu perguntei pro cara, como é que você veio até aqui? Ele falou, de Uber. Você usou a inovação tecnológica pra deixar a tua vida mais fácil? É só isso. Muito bom. E o cara teve mérito de comprar. Teve dinheiro pra comprar. Claro que tem mérito, pô. Óbvio que tem mérito. Só tô deixando minha vida mais fácil, pô. Qual o meu erro em querer usar um artifício da tecnologia pra deixar minha vida mais fácil? Eu não vejo como algo errado. Boa. Entendeu? Boa. É só isso. E, pô, é um medicamento que vem combatendo doenças e curando a maior pandemia do século. Você que está errado, por quê? Porque eu quero vender dieta? Aí é muito escroto da minha parte, né? Sim. Cadê Deus gostando de mim? Não vai. Não vai. Senhoras e senhores, palmas para o Guto Galamba! Caraca, 1 hora e lá vai fumar. Jura? Uma pedrada, 1h30 quase. Não pareceu não, velho. Bom, Pô, né? Bom. Você que é um excelente entrevistador, meu lindo. Maravilhoso. Mensagem final é sua, irmão. Primeiro, tá aqui na descrição, pra quem não acompanha o Guto. Cara, primeiro você vai aprender pra caramba, você vai se divertir, você vai dar risada, você viu o quanto que a gente dá risada. Vai ter raiva. O Guto, além de ter muito conteúdo, o jeitinho que ele fala, o sotaque dele, eu acho que seu sotaque gostoso pra caramba, cara. Tá? Então, aqui na descrição tá todos os... vamos colocar todas as redes sociais de Guto Galamba, e a mensagem final é sua pra aquela galera que tá com a gente até o fim, porque esse cara chegou até o fim, cara. Não, esse cara gostou muito da gente. E esse cara é diferente. Esse cara ama a gente. Essa pessoa é diferente, essa mulher é diferente. Merece um recado que não foi dado em nenhum momento da palestra. A mensagem é sua. Use mais do seu tempo criando uma visão de futuro do que fazendo por onde esse futuro acontecer. O seu cérebro, se ele não conseguir enxergar onde você espera chegar, ele vai te boicotar o tempo inteiro. Então faz um plano de ação agora. E escreve como vai ser tua casa daqui a 5 anos. Aonde você vai morar? Que carro você vai ter? Como é que vai estar seu corpo? O que é que você vai comer no café da manhã? Escreve isso e lê isso todo santo dia, porque o teu cérebro vai começar a procurar ferramentas para fazer isso acontecer. Só confie, daqui a 5 anos a gente conversa. Vamos, senhoras e senhores, para o Guto Galamba. Irmão, obrigado. Foi massa? Animal, Foi bom, velho, fico feliz. Tenho certeza que a galera teve bons insights, provocações e que isso se transforma em decisões. Então, para você que está acompanhando o nosso episódio, não deixa de compartilhar no seu grupo de WhatsApp, de família, da galera, de trabalho, de todo mundo. E se você, obviamente, está vendo pelo nosso canal, se inscreva e compartilhe, ative as notificações. Ou se você está vendo por alguma plataforma de streaming, que, como você fez isso, crescendo muito. A gente bateu top... A gente bateu, foi o 28º podcast mais ouvido de todas as categorias. Palmas para o Como Você Fez Isso agora, plateia. Só pra baixarem esse episódio, darem 5 estrelas. Ou seja, você viu que nosso produtor aqui já falou para você dar a sua avaliação, deixa 5 estrelas você que tá vendo pelo Spotify e, obviamente, compartilha esse episódio que isso vai ajudar muita gente. E no mais, Guto, obrigado novamente. Todo mundo que tá nos ouvindo, até semana que vem. Fica com Deus e tchau.